Boa noite. Que você medite nesse louvor. Eu fico pensando nas belas promessas de Deus. Será que em breve verei meu Jesus no lar que Ele foi preparar? Com fé eu espero esse dia, o dia em que o mal findará. Muito em breve sei, Jesus voltará e com Ele vou morar. Lá no céu existem belezas que olho algum jamais contemplou. Lá no céu existem moradas de luz que Jesus pra mim preparou. Lá no céu verei meus amigos que Jesus salvou lá na cruz. Lá no céu terei alegria sem fim, pois no céu está Jesus. Eu quero sentir no meu rosto o toque das mãos de Jesus. Eu quero entender seu imenso amor, morrendo por mim numa cruz. Eu quero rever meus queridos que um dia a morte levou, e com gratidão darei meu louvor, exaltando ao meu Senhor. Lá no céu existem belezas que olho algum jamais contemplou. Lá no céu existem moradas de luz que Jesus pra mim preparou. Lá no céu verei meus amigos que Jesus salvou lá da cruz. Só no céu terei alegria sem fim, pois no céu está Jesus. Doce lar, doce lar, doce lar, no lar habitaremos com o nosso Jesus. Doce lar, doce lar, doce lar, doce lar, no lar habitaremos
Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão aqui na casa do Senhor, na casa de oração. Boa noite a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. E chegou o um momento tão esperado para mim, tão esperado, acho que na vida de qualquer irmão que queira avançar no estudo bíblico, que queira participar ativamente da vida cristã. Gostaria que, nesse momento, a gente pudesse abrir a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes. E, antes de mais nada, dizer do momento que antecedeu essa minha vinda para cá. Foi uma semana bastante turbulenta, muitas provações, mas quando a gente decide seguir a vida cristã, a gente já tem que estar preparado para isso, inclusivamente, né? Então, nada surpreende quando a gente tem Deus no nosso coração, quando a gente tem a nossa fé renovada todos os dias. E antes de meditar sobre a palavra de Deus, gostaria de orar, pedir a intercessão do Espírito Santo que nos guiasse nesse momento. Querido Deus, amado Senhor, quero agradecer por esse momento único nas nossas vidas, principalmente na minha, Senhor. O Senhor sabe o tanto que tem sido as provocações, né, as tentações na vida de quem decidiu segui-lo. Me ajude, Senhor, nesse momento, com a presença do Seu Espírito Santo nessa casa de oração, nos guiando para que a palavra seja a mais pura, a mais simples e a mais clara possível para os nossos corações. Que possamos interiorizar cada parte da Sua palavra, que possamos ser instrumento, aqui eu, nesse momento, instrumento, tá, dos Seus planos, do Seu objetivo de alcançar cada vez mais a paz no coração de Seus fiéis. Guie, Senhor, com a Sua palavra, com a Sua intenção, com o Seu plano, na presença do Espírito Santo, é o que lhe pedimos, em nome de Cristo. Amém. Bom, o tema que, na verdade, foi colocado pelo Espírito Santo para que eu pudesse hoje compartilhar com os irmãos, na verdade, é o tempo de Deus. Eu, desde há uns 11, 12 meses atrás, o que eu mais tenho ouvido, isso com as pessoas, os irmãos, os amigos, e até naquelas mensagens de WhatsApp, é sobre o tempo de Deus. E não foi diferente, né? Então, eu achei que seria muito propício, porque quando a gente se propõe a compartilhar a palavra, né, o ensinamento bíblico, a gente, por si só, a gente começa a fazer um estudo mais aprofundado da coisa. E quando você começa a ficar dúvida qual em relação ao tempo de Deus, qual é o tempo de Deus, Deus interfere nesse tempo, existe um outro tempo de Deus fora do nosso tempo, a gente começa a ficar com muitas interrogações, muitas dúvidas, e a gente tem que sempre socorrer a Bíblia, que é o nosso livro sagrado, e é realmente a nossa fonte de inspiração, e é ali que está a palavra de Deus, né? Então, também não podia fugir de Eclesiastes. Eclesiastes 3, né, se todos abrirem aí, né, o tempo para tudo. E aí nós temos lá Eclesiastes, nos versículos 1 a 7. Né, a gente vai poder começar por aí. Eu acho que o Elton está dividindo a tela lá, né, Elton? Então, nós temos aí Eclesiastes 3, 1. Obrigado. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Bom, isso, acho que todos os irmãos já sabiam, isso é coisa fato. Tudo tem uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eu gosto de voltar um pouquinho para falar de Eclesiastes, e quando a gente fala de Eclesiastes 3 aí, a gente vê que principalmente nessa parte desses versículos de 1 a 7, a 8, né, que ele fala muito dos contrastes. Então, você vê que cada versículo dele, ele fica falando dos contrastes. E aí você
a partir do versículo 2. Nesse, ele fala de tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. O que esse propósito seria? Né? Então, o propósito nada mais é do que aquele tempo que você é revelado, que você mostra quem você é. Porque o propósito nada mais é do que o seu objetivo, o que você busca alcançar. Então, nesse momento que você busca alcançar alguma coisa, você se revela, você se mostra quem você é realmente. Então, está aí um entendimento, no meu caso, tá, sobre esse versículo. No Eclesiastes, versículo 2, né, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Veja os contrastes aí. Né? Então, tem um tempo para cada passagem, para cada fase, e a gente vai falar depois um pouco sobre os ciclos, porque, na verdade, o que a gente entende é que cada momento é um ciclo, e esses ciclos eles têm que ser vividos por todos, independente de tudo. Né? Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. O plantear aí é a questão do chorar, né, por algum, de você ter o luto. Né? Então, também tudo isso tem um tempo. Então, eu estava vendo a irmã Socorro ali naquelas, né, nas suas orações, nos seus pedidos de orações. Né? Como assim, irmã Socorro? Tudo tem seu tempo. Tá? E o que a gente acredita, e a gente vai ver hoje aqui, através do Espírito Santo, conseguir conduzir isso, é mostrar que esse tempo tudo passa. Tudo tem seu período, tudo tem seu ciclo. Então, basta que a gente confie, continue confiando em Deus. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Nossa, como aqui nesse momento esse versículo parece que toca mais, porque a gente não consegue mais se abraçar por causa da pandemia, a gente não consegue se conter, inclusive. E aí tem uma passagem de João que fala sobre uma questão que Cristo teve que recuar, né, lá na Judéia, e a gente vai poder falar isso um pouquinho depois, né, porque às vezes a gente acha que recuar, se conter é covardia, e não é isso que está aqui. Né? Tempo de procurar ou tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora. E também aí outra coisa que dói muito, porque às vezes você não quer soltar aquilo que você acha que está apegado àquilo. E aquilo ali não está te fazendo bem, mas você não consegue perceber. E quando você tem que lançar fora, que Deus, com toda a misericórdia, com todo o cuidado do seu filho, consegue intervir e ver que você está se prejudicando por aquilo, você acaba não entendendo. E essa sintonia, essa comunhão com Deus é muito importante nesse momento. Né? E tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. O tempo de calar, para mim, é complicado. Eu estou aprendendo todos os dias isso. Parece uma coisa. Alguém começa a falar, eu também quero falar. E aí eu estou aprendendo a ouvir mais. Isso acaba sendo um dom, porque a pessoa que sabe ouvir, ele ajuda muito mais do que falando. Então, é algo que a gente tem que estar sempre meditando. Às vezes a gente precisa de uma pessoa que só queira ouvir a gente, tá certo? E com poucas palavras, e até com nenhuma, ele consegue passar alguma mensagem. Então, é difícil pular de falar do tempo de Deus sem a gente passar por Eclesiastes 3, né, e comentar todos esses versículos aqui. Bom, eu tenho agora, deixa eu ver se eu consigo aqui, Elton, fazer esse controle aqui de usar o... Eu acho que é só isso, né? Beleza. Então tem aí, ó, a gente está vendo aí João, capítulo 10, versículo 39. Eu falei agora há pouco aí sobre essa questão. O que acontece aí? Neste ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. O que a gente tem aí para dizer é que Jesus, nesse momento aí, estava pregando lá na Judéia. E naquele momento aquela hostilidade crescia sobre ele.
E como ele estava sendo procurado, né, alguns seguidores dele avisou: Jesus, estão te procurando, né? E na verdade até na Bíblia fala que era já até para matá-lo, né? Mas a questão era prendê-lo. E Jesus ficou sabendo disso, tá certo? E a gente tem aí no capítulo de João 10, versículo 40, novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Bom, Jesus estava indo para outro local. E aí, quando ele ficou sabendo disso, ele voltou, tá, o lugar que ele tinha sido anunciado como filho de Deus. Ele voltou ali, naquele ponto ali. E ele voltou ali para fazer um período de espera. Uma coisa interessante, ele recuou a sua ida, no seu destino, voltou a esse local para avançar mais tarde. Isso nos traz assim uma certa algum significado simbólico, eu vejo, né? Que às vezes muito falam assim de recuar é questão de covardia, e não é. Recuar pode ser muito, e na maioria das vezes é questão de inteligência, né? Então a gente recua para talvez encontrar o problema de uma forma diferente e poder avançar com mais segurança, né? E foi isso que Jesus Cristo fez. Agora, o que interessa é que esse capítulo aí, João 10, né, João 10, ele, nesse momento que ele estava recuado, que ele estava lá, né, esperando ali, meditando, né, aquela questão toda, ele ficou sabendo que Lázaro estava doente, né? Então, Marta e Maria tinham anunciado às suas irmãs que Lázaro estava doente. E quando ele ficou sabendo disso, por incrível que pareça, ele não atendeu de imediatamente. Ele ficou ali ainda, acho que 2 dias, mais ou menos, só no segundo dia que ele foi visitar Lázaro. E aí você pergunta, poxa, mas por que ele não foi? Já que Lázaro estava doente, por que Jesus prontamente não foi atender e curou Lázaro? É um questionamento que todos nós vamos fazer. Mas que engraçado, no segundo dia, 2 dias depois, ele foi e Lázaro estava morto. E aí o que ele fez? Ele ressuscitou Lázaro. Poxa, se ele fosse 2 dias antes, ele tinha curado Lázaro. Ele foi 2 dias depois e ressuscitou Lázaro. Que engraçado. Olha o que a gente fala sobre o tempo de Deus. Às vezes a gente fica falando, poxa, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, o meu tempo é esse. E a gente acaba exterminando o nosso tempo, a gente acaba provocando desgaste no nosso tempo. E o tempo não é o nosso, é o tempo de Deus. E o tempo de Deus, às vezes, se você souber esperar, e você tem que saber, porque é dessa forma que a gente consegue alcançar as graças de Deus, Ele está, com certeza, preparando algo muito maior, algo muito melhor, né? E foi isso com Lázaro, um baita de um exemplo. Então, mesmo sabendo que Lázaro estava doente, ele não atendeu de imediato, e era uma necessidade, porque olha só o que acontece lá no capítulo 11, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Né? Então, ela mostrou toda aquela coisa, por que você não me atendeu? Né? Por que você não veio curar meu irmão? Porque ele tinha algo maior a ser mostrado, algo muito maior do que o desejo de cada pessoa. E é assim nas nossas vidas, viu, irmão? Vocês podem acreditar nisso. É assim que Deus age na nossa vida. Quando a gente fica angustiado, né, irritado, porque a gente pede a Deus e a gente mostra que nós somos seguidores de Deus, a gente ora, a gente tenta cumprir todos os mandamentos, a gente faz da forma como a Bíblia diz, e você pede, ora, e não vem isso. Porque esse é o momento de preparação, esse é o momento de crescimento, esse é o momento que Deus realmente descobre e mostra para você mesmo quem você é, qual a sua intenção, qual o seu desejo, né? E, continuando aqui, em João 12, versículo 1, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E o engraçado é que, pelo que eu entendi ali, parece que já tinha uma questão política lá, dizendo que, não vamos dar atenção a Jesus, não, vamos fechar as portas da cidade, questão toda. E foi justamente ao contrário, a multidão o recebeu
com os ramos na mão, e quem é que estava ao lado de Jesus? Lázaro. Então, assim, é mais um momento para a gente refletir, né, essa questão do tempo de Deus, a questão das vezes a gente recuar, mesmo certo, mesmo sabendo que a gente pode fazer, porque com certeza, quando a gente recua, a gente pode fazer muito mais. E com certeza, quando a gente espera o tempo de Deus, a gente pode ter a certeza pura que Ele está preparando algo muito maior para cada um da vida da gente. Ok? Bom, o tempo de Deus. Voltei, né? Eu acho que... Pronto. Tá bom. Tá ao contrário. Versículos sobre o tempo de Deus na Bíblia. Fui procurar alguns versículos, né? Hoje com a internet fica muito fácil a gente poder encontrar isso. Isso nos ajuda também a melhorar o nosso entendimento, né? Então, Pedro, capítulo 3, versículo 8. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Bom, Gênesis já falou, né? Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. E aí reflete muito bem esse versículo aí. Então, assim, a gente... E aí eu fico pensando, o irmão Sandro fez uma pregação um dia aqui falando das orações, que se for olhar quantos milhões de fiéis, de crentes, estão fazendo a oração no mesmo momento, como é que Deus consegue atender todos? E a gente traz isso para o tempo de Deus, porque Deus, Ele tem esse poder. Ele tem o poder de, em um dia, fazer coisas que 1000 anos um ser humano não faz. Então, Ele consegue ouvir todos, né? E por que Ele não atende todos imediatamente? Porque Ele tem o tempo dEle para cada um. Porque Ele conhece a necessidade de cada um. Porque Ele não vai atender diante do coração que eu peço. Deus, eu gostaria de arrumar um emprego agora, eu gostaria de uma sessão no meu emprego, eu queria ganhar uma gratificação maior, eu gostaria de ganhar na loteria, eu gostaria de comprar um carro. Deus vai nos atender, mas no momento certo. Mas Ele vai estar preocupado em nos manter sempre com a mesma postura, sem mudar. Porque às vezes você consegue uma coisa muito fácil, você não dá esse valor que essa coisa tem, né? Então, o que vem fácil, você não dá valor. E o que você consegue com muito custo, com muito, dedicação, com mudanças, inclusive, no seu comportamento, na sua vida, e é o que está acontecendo na minha, você dá valor. Então, eu acho que essa questão é para a gente ter confiança nisso, que para Deus tudo é possível. É o Deus do impossível, Ele pode tudo, né? E assim, a gente vai evoluir nesse processo aí. Em Salmos 90, versículo 4, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, né? De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Hebreus 6:12. Eclesiastes, voltando ali a 3:11, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Vou tentar me organizar aqui, senão... Bom, com certeza não são todos os versículos que tem na Bíblia que falam sobre o tempo, mas aqui a gente conseguiu pegar alguns, né? Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam, né? Então é um fato. O que Deus faz, Ele não conserta, não faz arranjo, não permite arranjo, né? Então, o que Ele fez é puro, sensato e verdadeiro. Pensei comigo mesmo, o justo e o ímpio, Deus julgará a ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Às vezes isso aqui você lê, parece que é meio desanimador, né?
Você fala o ímpio também. Então, assim, como é que eu posso, o justo, ser julgado como o ímpio, né? Então, perante Deus, ele detectaria isso rapidamente. Mas são coisas na Bíblia que a gente tem que repensar. A gente serve para estudar mais, incentivar mais o estudo e aprofundar nele. Pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. O que ele está falando? É que ele reconhece realmente o sofrimento de cada um, diante da situação que está gerada, diante da dificuldade que cada um tem, né? Então, Deus está atento a tudo isso, e Ele sabe do sofrimento de cada um, e Ele vai agir conforme seu tempo e na hora certa. Isso não tenha dúvida, irmãos, tá? Mas aquele que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É a fé. Se você tem a fé e alimentar essa fé diariamente, é muito importante. Quando você passa momentos, dias, sem alimentar essa fé, você vai se sentindo mais fraco, você fica mais vulnerável, você fica mais propício aos erros. E quando você se alimenta constantemente, tá, da fé, da palavra de Deus, você consegue ser mais forte. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmos 27, versículo 14. E lá no Salmos 31, versículo 15, o meu futuro está nas tuas mãos, livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. E aqui a gente aprende também a orar pelos nossos inimigos, né? Então, Jó fez isso. Então, assim, tem vários exemplos da Bíblia que fala sobre essa questão de ore pelos seus inimigos, peça, né, que Deus possa perdoá-los, que Deus possa agir para que eles possam se tornar cristãos um dia e que parem de pecar. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? É uma pergunta. Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Aqui em Gênesis 18, 14, né? Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Eu acho que vale aqui uma reflexão sobre Abraão e Sara, né? Então, Sarai e Abrão, né, que era o nome anterior. É engraçado, eu li a Bíblia, mas nunca tive a vontade de estudar, me aprofundar na Bíblia. E agora eu estou tendo esse prazer, esse gosto, e essa vontade de descobrir, sabe, se alimentar da palavra, de saber da história e evoluir nesse processo. E dou graças a Deus por esse momento, todas as vezes que eu abro a Bíblia e que eu sinto essa vontade, né? O Abraão, um homem de fé, indiscutível, né? E eu conheço muito pouco disso, inclusive, mas estou com muita vontade de ler mais. E Abraão recebeu aí algumas promessas de Deus, e uma delas foi de que ele teria um filho, né? Isaac. Mas isso foi aos 75 anos. Né? Então, 75 anos já é uma idade assim que não é muito propícia para ter filho, mesmo naquela época, né? E Sara, pelo que eu vi ali, tem uns 10 anos mais nova do que Abraão, já estava com 65, e com alguns anos, 11 anos depois, nessa espera, Sara pega para sua serva lá, né? E fala, poxa, eu acho que foi no momento que ela já não menstruava mais. Eu acho que aquela questão porque eu não entendi muito bem porque ela tomou essa decisão, mas era algo daquela época que era permitido, né? E fez com que Abraão deitasse com Agar, né? E teve Ismael, não é isso? Tinha um mioma, ela falava que é alguma coisa lá que eu não entendi muito bem. E, por incrível que pareça, e ali a gente traz outra lição. Quando a gente pede a Deus uma graça, uma bênção, né, geralmente a gente não tem aquela sensatez, aquela paciência de esperar o tempo de Deus. A gente quer o nosso tempo. Isso nos traz angústia, ansiedade, medo, depressão, né? Nos traz assim só coisas ruins, porque a gente não espera o tempo de Deus, a gente quer que aconteça no nosso tempo, né?
E ali Sara teve esse momento. Mas quando a gente peca, quando a gente erra, porque lembra que esse tempo, que é esse tempo da espera, a gente fica sendo monitorado por Deus mais intensamente, mais constantemente, eu acho que é assim que funciona. Então ele fica sabendo assim, será que ele merece mesmo? Esse é um tempo de preparação, quando você pede até você receber a sua graça. Então esse tempo de preparação ele é muito importante para você estar consciente, focado e Deus em primeiro lugar, sempre. Porque se você, por algum momento, desviar disso, pecar, falhar, esse tempo vai aumentando. Parece que é assim que funciona. No meu entendimento foi assim, que esse tempo aumenta um pouco mais. E eu acho que aconteceu assim com Abraão, no meu humilde entendimento. Porque é assim que eu vejo com outras passagens também. Você vai, pede em oração, Deus fala que promete que vai te atender, porque você sabe dessa verdade, mas demora um pouco mais. Mas por que demorou um pouco mais? Por causa do tempo de Deus? Mas por que o tempo de Deus? Será que você realmente cumpriu essa parte da espera? Você realmente foi fiel a Deus, a teu objetivo de cumprir essa espera? Ou você desviou do caminho um pouquinho e Deus falou, ele não está preparado para receber essa graça? Porque quando você recebe essa graça, e a gente pode dar alguns exemplos, eu tenho alguns exemplos de amigos meus que, quando conseguiram um cargo muito alto, um diretor, um chefe de alguma coisa, eles se transformaram em outra pessoa. Então, poxa, você vai pedir a Deus para conseguir um cargo mais alto, para se transformar em outra, para de repente abandonar o cristianismo, abandonar a fé? Então Deus está muito preocupado com isso. Como pai, como todo pai é preocupado com o filho, Deus também é assim, né? Então, pense nisso. Eu estou preparado realmente para essa graça, para que eu estou pedindo a Deus? Porque esse é o momento da espera. Esse é o momento onde você vai se mostrar quem você é para Deus, tá? Então, eu acredito que foi essa questão. Mas, depois de um tempo, 13 anos depois, de Ismael, 13 a 14 anos, aí veio Isaac, né? E aí a promessa foi, né, concluída ali, né? No caso... E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. É aquela verdade que a gente já falou agora. Você tem que sempre ter seu foco, que Deus é todo-poderoso. Você não engana Deus. Ninguém explica Deus nesse sentido. Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então Deus está em todo lugar e ele não só enxerga seu coração, ele enxerga a sua alma. Então não adianta você falar da boca para fora se o teu coração está sentindo outra coisa. Então você tem que não só viver, você tem que praticar a palavra, você tem que ser realmente um cristão fiel nas suas atitudes. Então não pense que, eu estou pedindo aqui, a Deus já tem muito tempo, Ele não está me atendendo. Alguma coisa você precisa melhorar, alguma coisa você tem que mostrar de resposta a Deus. E Deus está esperando isso para te atender, pode ter certeza disso. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Bom, eu fui também fazer um levantamento em relação a duas palavras aí. Na língua grega, há duas palavras para horas. Existe a palavra cronos, que é a hora que o relógio marca, e que dá origem ao cronômetro, mas existe outra palavra grega para esperar, kairos, que também significa tempo, porém não o tempo do nosso relógio, mas o tempo de Deus. Mas qual é a diferença realmente, né? Quando você fala do cronos, é aquele relógio nosso, o cronômetro, né, que tem um sequencial. Daqui a 2 horas eu vou estar em casa, vou fazer isso, daqui a 30 dias eu vou tirar umas férias, daqui a 3 meses eu vou fazer isso. Então você consegue cronometrar, fazer uma previsão do que está acontecendo. Quando você usa o kairos, né, ele já é o tempo da oportunidade. Por isso que eu acho que na época colocaram como tempo de Deus. É o tempo do momento, né? Então, o termo usado também na teologia, né, que fala aí, pode escrever a forma quantitativa e qualitativa. Quantitativa, quando se fala de cronos, que é cronológico, e qualitativa, quando a gente fala de kairos, tá?
que envolve mais a questão da eternidade. Então, muitas vezes a gente fica falando assim, qual é o tempo de Deus? O tempo de Deus, eu estava conversando com um amigo meu, quinta-feira passada, evangélico, e eu falei com ele falou assim, poxa, que legal, eu vi lá no teu WhatsApp lá, que você batizou nas águas, aí começou a puxar o papo, isso me chamou muitos amigos, inclusive, que eu nem sabia, né, que eram evangélicos, e eu fiquei muito feliz com tudo isso, né, e ele falou, e eu falei assim, pois é, rapaz, eu fui convidado lá a passar uma mensagem, e eu estou querendo falar sobre o tempo de Deus. Aí ele olhou para mim rapidamente e falou, o tempo de Deus é agora. Eu falei assim, mas como assim agora, né? Ele falou, o tempo de Deus é agora. Se você pode fazer alguma coisa, você faça agora, né? Eu estava vendo Mário Sérgio Portela, né? Eu gosto de vez em quando ouvi-lo lá, e ele falou de alguns momentos lá no final de uma das apresentações dele lá, ele falava assim sobre o tempo, né? Que ele viu muita gente a chegar no momento da morte, antes da morte, pedir a Deus um pouquinho mais de tempo, para dar um abraço que ele não tinha dado, para falar uma palavra de amor para quem ele não falou, para visitar quem ele não visitou. Então, quando a gente olha para esse lance, a gente tem que ir para esse momento, para esse foco, né? A gente vê que o tempo de Deus é agora. A gente não pode deixar para fazer amanhã o que a gente pode fazer hoje, quando é o bem, então. Como o Mário Sérgio Portela falou, ele falou assim, poxa, se você chegar no final e pedir pelo menos mais 1 minuto, 10 minutos, para fazer algo que você queria fazer e não fez, então por que a gente deixa para fazer o amanhã, ou talvez nunca mais, o que você pode fazer hoje? Então, falar com seu filho, falar com seu irmão, pedir o perdão. E aí não cabe dizer quem está certo e errado. Aqui não tem o certo e o errado nesse momento, né? Então, esse é o momento que a gente tem que refletir na nossa vida. Se tem alguma mágoa, se tem alguma coisa que te incomoda, por mais que você esteja certo, mas essa situação está te incomodando de alguma forma, procure a pessoa, peça perdão mesmo você estando certo, reconcilie, né? Fale dos teus erros, né? Cresçam juntos, vivam em paz, em harmonia. Esse eu acho que é a mensagem de Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio nesse mundo para mostrar como é que nós devemos viver, como é que nós devemos respeitar uns aos outros, como é o maior exemplo que nós temos aqui, né, que nós tivemos na nossa terra. E uma coisa interessante, quando falou o tempo de Deus também, a gente fica falando assim, poxa, mas Deus é o tempo. Se a gente for colocar aqui, eu estou vendo que está meio complicado, mas assim, Deus é o tempo. Não tem tempo de Deus, porque Deus criou o tempo, Deus criou o universo. Então, Deus está antes do universo. Se não tivesse a terra, teria Deus. Agora, se não tivesse Deus, não teria a terra, não teria o universo. Então, a gente não tem como mencionar o tempo de Deus. Deus é dono do tempo. Deus fez o tempo. Deus fez tudo, né? E aí tem essas palavras aí, cronos e kairos, né, que significa aí o tempo cronometrado e o tempo de Deus. Agora, um questionamento que geralmente eu pelo menos tenho feito muito, é a questão de como é que Deus está na sua vida, né? Então, Deus está no plano A ou no plano B? Todo mundo vai falar, não, Deus está no plano A. É rápido isso. Se todo mundo perguntar aqui, onde é que Deus está na sua vida? Não, Deus já está no plano A. Mas quando vem uma situação, um problema, é a Ele que você consulta primeiro? É a Ele que você ora, pedindo para Ele te orientar qual a forma de decidir? Ou você vai primeiro explorar seus amigos, todos os seus recursos, bancário, tudo que você tem à sua disposição? Quando eu fui fazer esse levantamento, ele me ajuda, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar também nesse momento, né? Onde é que Deus está na sua vida? Deus está, quando você vai sair para o trabalho, você fala com Ele antes? Quando vem uma situação, você fala com Ele antes? Você pede a orientação dEle antes? Ou você deixa aquela situação se agravar? Porque geralmente é assim que acontece comigo, e eu acho que com a grande dos irmãos. Você saber que está errado, você agrava aquela situação, quando você não tem mais o controle, aí você vai e ora para Deus, pedindo misericórdia, pedindo que Deus te ajude. A nossa sorte, a nossa felicidade é que Deus é misericordioso. Deus nunca abandona a gente, por mais que a gente seja infiel, por mais que a gente abandone a Deus, né? Então, é algo que
sempre a gente está questionando. Porque não adianta a gente tentar resolver e depois, quando a gente não consegue mais, aí delega isso para Deus. Deus, resolve para mim. Não, então, por que você não pediu uma orientação antes a Deus? E essa é a comunhão que eu sempre falo e tenho falado, viu, Mauro? É a questão da gente estar em comunhão constante com Deus. É você dormir com Deus, você acordar com Deus, você almoçar com Deus, você viver com Deus, tá? Em toda a sua presença. Porque os problemas, às vezes, eu tenho assim, eu estava vendo uma situação, eu não sei como é que está meu tempo aqui, que eu estou sem o relógio, mas tem uma situação assim, um exemplo que eu ouvi, e eu não sei se eu vou conseguir compartilhar com vocês. Seria um momento de um cidadão estar de frente de um quadro muito grande, um quadro enorme, tá? E ele está muito perto desse quadro, né? E quando ele está perto do quadro, ele vê aquela árvore ali naquele quadro, ele imagina que aquela árvore seja uma floresta. Ele vê uma pedra e pensa, pô, isso aqui é um pedregulho enorme, né? Vê um ser caído, um homem caído, ele já imagina que aquele é um quadro de morte, de tristeza. Se ele vê uma pessoa sorridente, alegre, ele vê que é um quadro de vitória. Mas ele só vê aquele pedacinho onde ele está enxergando. Ele tem um foco naquele pedacinho só que ele está enxergando. E o quadro é muito maior do que isso. E aí vem alguém e fala assim, cidadão, dá alguns passos para trás, uns 7, 8 passos para trás. Quando ele olha dessa distância, dá os 7, 8 passos para trás, ele vê realmente a realidade que o quadro é muito maior. Mas quando ele está ali perto, ele tem aquele foco só naquela situação. E assim é a vida da gente, quando a gente está com um problema. A gente quer falar do problema de manhã, de tarde, de noite, com um amigo, qualquer lugar você está falando do seu problema. E parece que toda a sua vida é aquele problema. E quando você consegue recuar um pouco, você enxerga esse problema muito pequeno diante da dimensão que é a sua vida, da grandeza que é a sua vida. E aí você consegue resolver isso mais tranquilamente. Então, às vezes, a gente foca muito naquele problema e acha que aquele problema é tudo na nossa vida. E não é, não é. Então, se você está passando por algum momento de dificuldade, entenda, aquilo é só um momento, aquilo é só um momento na sua vida. Se você realmente vê o tamanho da sua vida, a grandeza que Deus é na sua vida, o que Ele fez por você e o que Ele ainda pode fazer por você, com certeza aquele problema vai se tornar muito pequeno e você conseguirá vencer ele facilmente, né? Como enxergar o problema? Foi o que eu relatei agora. Então, se você se prende ao problema, se você tem um foco direto no problema e não enxerga o que está ao seu redor, você realmente vai ficar com dificuldade de resolver esse problema. Tempo de promessa, tempo de esperança e cumprimento. Bom, existe o tempo de promessa que às vezes a gente fala assim, mas Deus não prometeu nada para mim. Mas Deus prometeu para os seus ancestrais, Deus fez muitas promessas, a Bíblia está cheia de promessas de Deus, né? E uma é que Ele nunca nos abandonará, né? Então, assim, a gente tem muitas promessas, né? E aí essa questão das promessas, tem esse fato de você saber que você pode confiar em Deus, que Ele prometeu e Ele vai te atender, né? Tem a dificuldade de você não ter o tempo dele, de você ansioso para que resolva o mais rápido possível, né? Mas você tem a certeza que se você fizer a sua parte com muita dedicação, muito foco, você vai alcançar, né, o cumprimento dessa promessa. Deus vai te abençoar com isso. Então, o tempo de promessa, ele alimenta o combustível nosso. Porque a gente só fala assim, poxa, tem uma promessa, por isso eu tenho certeza que eu vou poder ser abençoado com essa promessa, porque Deus fez essa promessa. Então, esse é um combustível na nossa vida, né? Isso pode anteceder, inclusive, a nossa existência. Volto a falar, Ele não fez a promessa para mim, mas, de repente, Ele fez a promessa para os meus ancestrais, né? E o tempo de espera, a qualquer momento, coisas boas podem acontecer na sua vida. Lembra do Kairos? Então, assim, é o tempo de Deus, é o tempo do momento. A qualquer momento nessa espera pode acontecer, tá, esse cumprimento. Então, a fé mantém a esperança viva em nós, tá? E somente no coração a gente consegue o impossível se tornar possível, porque somente o coração é que a esperança acontece os milagres. E o tempo de cumprimento também é bom, é um tempo bom, mas parece que Deus não fala com a gente. Eu estava vendo isso.
que no tempo do cumprimento, quando Deus vai te dar a graça, parece que você não escuta ele, você não consegue falar, parece que ele... Mas por que ele faz isso? Porque ele não precisa falar, ele simplesmente ele vai cumprir, ele vai fazer. Então é a forma dele te mostrar, você alcançou a sua graça. Então ele não vai anunciar que você alcançou, ele vai te agraciar. Então é um momento assim que é muito bom, mas parece que você sente a ausência de Deus, você não consegue falar, porque ele está fazendo e está cumprindo. É preciso entender o tempo de Deus? Olha, eu tentei estudar um pouquinho aqui. E o que eu vi foi que não é preciso entender o tempo de Deus, mas confiar que para todo tempo Deus tem recompensa. Né? Então, assim, a gente quer entender o tempo de Deus, mas a gente não consegue. Eu, pelo menos, fui tentando, eu falei, não consigo. Mas, assim, o que eu vi foi que, confiando que para todo tempo Deus tem recompensa. Deus jamais esquece promessas, desiste de seus planos, nem atrasa suas bênçãos. Deus é perfeito. Ele nunca decepciona quem nele confia, jamais desampara quem nele espera, e nunca esquece de quem nele tem fé. Então, isso eu tenho certeza, e cada vez mais eu tenho certeza disso. E aí fala assim, mas para que serve o tempo de Deus? Bom, o tempo de Deus jamais falha, a gente já sabe disso, né? Mas ele serve para moldar. É uma coisa interessante, e eu tenho vivido isso nos meus últimos meses, né? Moldar as pessoas, moldar para receber a tão sonhada bênção. É necessário que durante o caminho de espera, né, todo o seu pensamento esteja voltado para Deus, que Ele venha a ser o seu centro da sua vida. E eu volto a falar, falhei muito nesse tempo de espera, ainda falho, acho que todos nós falhamos, mas a gente está sempre naquela conquista, né, naquele querer de ser perfeito, a gente nunca vai ser perfeito. Nesse sentido, o tempo faz parte do reino da criação. Já outros teólogos enxergam que o tempo como um relacionamento existente entre Deus antes da criação, visto que ele é eterno e o próprio conceito de eternidade inclui o tempo. Então, o tempo é Deus, foi Ele que fez. Né? Seja como for, tudo o que realmente sabemos é que Deus transcende ao tempo e age no tempo. Seja como for, tudo realmente sabemos é que Deus transcende o tempo e age com o tempo. Isso quer dizer que o propósito eterno é executado no tempo e nada pode frustrá-lo. Está lá em João 42, 2. Inclusive a Bíblia diz que na eternidade, antes mesmo da criação do mundo, Deus planejou a redenção do seu povo. Efésios 1. A própria encarnação de Cristo ocorreu quando chegou à plenitude do tempo, lá em Gálatas 4. Deus controla todas as coisas, inclusive o tempo. Devemos saber que tudo está debaixo do controle de Deus. Temos dificuldade de esperar, temos muitas dificuldades como ser humano, né? Mas com a fé em Deus e renovado todos os dias. É uma coisa que eu aprendi, irmãos, é a questão do batismo diário. Né? Se a gente consegue pedir ao Espírito Santo que Ele nos ilumine todos os dias e que Ele nos transforme através do batismo diário, a gente consegue aumentar a nossa fé e aí diminuir a nossa ansiedade na espera da graça. Né? Eu gostaria de terminar aqui dizendo, eu vou pular alguns slides aqui, porque realmente são muitos, né? Mas tem uma coisa que me chamou a atenção. Um colega lá de serviço agora, um evangélico também, e eles viram aquela minha preocupação, ele falou assim, vai lá em Jeremias 9, 23. Né? Ele saiu da sala, lá da minha sala, você conhece, é o Tonhão, né? O Divino já conhece ele também lá, e ele só falou assim para mim, chefe, vai lá em Jeremias 9, 23. E Jeremias 9, 23 e 24 diz o seguinte, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer,
que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então isso me deu uma certa tranquilidade de estar aqui nesse momento, né? Então eu falei assim, não, obrigado, Tonhão, pela tua mensagem, né? E uma coisa também que ontem eu estava vendo à noite lá, fazendo um pequeno estudo, e vi alguma mensagem nesse sentido, né? Que Deus em fé. A fé é um salto no escuro para os braços de Deus. E se você for perceber, é isso, né? É um salto no escuro, na confiança que você estará protegido por Deus. Mas quem não tem fé, não salta, nem abraça, fica no escuro. Irmãos, quero agradecer a Deus primeiro por esse momento tão especial na minha vida. Sei que cada dia que passa a gente tem que melhorar muito, mas saber que a confiança em Deus é primordial. A fé renovada a cada momento nos traz tranquilidade no nosso espírito, conforto no nosso coração, para que possamos seguir em frente e esperar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam na nossa vida. Sei também que a gente tem que fazer sempre a nossa parte, temos que, né, evoluir no nosso processo. Então, assim, que Deus abençoe a cada um essa noite, né? E eu acho que a gente pode fazer uma oração ou alguma coisa, diga, para encerrar. Querido Deus, soberano Senhor, quero aqui nesse momento agradecer por esse momento tão especial na minha vida e de todos os nossos irmãos. Te pedir, Senhor, que o Seu Espírito Santo nos acompanhe a cada um que está aqui na sua casa de oração e a cada família que está aí na rede social. Que o Senhor proteja esse final de noite, que a gente possa ser abençoado e entender que a fé em Ti tem que ser fortalecida em Ti. Só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer todos os milagres e todas as proteções, todas as coisas que precisamos. O Senhor sabe a necessidade de cada um de nós, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor não atende mediante um coração, mas mediante a necessidade de cada um para evoluir nesse processo. Peçamos que o Seu Espírito Santo nos acompanhe, nos guie, nos proteja essa noite e nos dê o espírito de sabedoria para distinguir entre o bem e o mal e sempre estar seguindo o caminho da salvação, da justiça, do amor. Porque o Senhor é o Deus do amor, da misericórdia. E em Ti confortamos, e em Ti acreditamos e entregamos. Amém. Já faz que falaste com Deus, contando segredos da alma. Que tempo já faz. O Zela chegou até mim preocupado com a mensagem e deixa eu te dizer, tocou profundamente, pelo menos para mim serviu, foi de grande valia. Que Deus te abençoe e continue assim. O homem até está se especializando em grego, hein? Você viu? Deus abençoe, meu irmão. E você que está em casa, você que está aqui, no próximo sábado nós estaremos aqui novamente, em nome do Senhor Jesus, e no domingo também. E você é o nosso convidado especial. Que Deus abençoe cada um e até o próximo culto. Que tempo já faz que ajoelhaste aos céus e oraste ao teu Deus lá do céu. Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados teus. Que tempo já faz que não falas de Deus, pregando